Oi, pessoal. Hoje vamos falar de um assunto que eu tive bastante dúvida no passado e eu creio que muitas pessoas também têm essa dúvida hoje. Vamos falar de batismo. Muita gente se pergunta, né? Devo batizar meu filho pequeno? Eu fui batizado quando eu era bebê, devo me batizar novamente? O que é o batismo, né? Muita gente se pergunta isso, eu acho. Eu tinha uma dúvida muito grande quando eu tive a minha primeira filha. Quem me conhece sabe que eu casei cedo, tive filhos cedos, né? Então, a minha primeira filha eu tive com 18 anos. Quando eu fui fazer o curso de batismo, eu dialoguei com o padre, né? E debati com o padre o que um bebê recém-nascido teria de pecado. Porque batismo vem do grego. É, o significado de batismo é imersão, é afundar, é sepultar. Então, em grego se fala batsou. E diz assim, ó, é a ressurreição de uma nova vida e a morte de uma vida de pecados. Então, eu sempre tive a dúvida, qual é o pecado que a minha filha recém-nascida tem para poder se batizar, né? E o padre me disse que a gente é pecador, né? A gente é pecador porque Adão e Eva pecou. E sim, a gente é da descendência de Adão e Eva, então a gente já nasce pecador. Porém, na Bíblia nos mostra alguns pontos que, além de ser pecador, tu precisa ter para ser batizado. E apesar de o padre não ter me convencido, né, eu acabei batizando os meus filhos. Mas hoje, graças a Deus, eu conheço a verdade e eu sei que esse batismo não valeu. Não estou falando mal de nenhuma religião, mas é que tem muitas religiões que fazem o batismo por como é que fala? Expersão de água, só jogam a água na cabeça. Outras fazem por infusão. Mas o significado do batismo, e na Bíblia também mostra que tem que ter imersão, tem que afundar. A pessoa tem que afundar nas águas e morrer para uma velha vida e nascer para uma vida nova. Só que aí Deus também mostra algumas coisas na Bíblia que a gente precisa ter. Jesus veio ao mundo e nos deu exemplo do batismo, né? Nos mostrou, foi batizado por João Batista, por mais que João Batista dissesse que não queria, que ele teria que ser batizado por Jesus, Jesus disse, não, eu tenho que ser batizado porque eu tenho que cumprir as escrituras e eu tenho que dar o exemplo, né? Então, eu queria mostrar para vocês alguns dos pontos que a gente precisa ter para ser batizado. O primeiro deles está em Mateus 28, capítulo 18 ao 20. Tá? É um dos pontos que eu acho muito importante, que foi Jesus mesmo que falou. Jesus, aproximando-se, falou, lhes dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, e fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ensina-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Então, um ponto muito importante. Para você ser batizado, você tem que ser discípulo de Jesus. Crer que Jesus é o Filho de Deus e que Ele existe e que Ele reina. Então, um bebê não consegue ter essa consciência, tá? Então, a gente tem que ser batizado quando a gente tem a consciência de que Jesus é o Mestre e que a gente é discípulo dele. E tem que ser batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Outra coisa, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos ordeno. Então a gente precisa morrer para aquela vida de pecado, mas ter a consciência do que é certo e do que é errado. Eu estou transgredindo a lei, eu estou pecando, então eu não posso me batizar. Eu tenho que mudar o meu caráter e ser seguidor de Cristo, ser discípulo de Cristo, para mim poder querer me batizar, né? Então, precisa ter uma consciência. Uma criança que é criada nos princípios da igreja, ela pode ser batizada ali com 8, 9 anos, se ela já tiver a consciência de que o que é certo e o que é errado. Mas tudo isso vem de uma conversa com os pais, com os pastores locais, né? Porque a gente precisa estudar.
eu sei que eu não fui exemplo para meus filhos quando eles eram pequenos, porque a gente se dizia católico, mas nem na igreja ia, né? Então a gente acabava que não sabia tudo isso. Hoje, como eu sei tudo isso, eu me vejo na obrigação de passar para as pessoas que não sabem, que como eu não conseguia fazer o que era certo porque não sabia, não tinha o conhecimento das santas palavras de Deus que está na Escritura, né? Que é a Bíblia Sagrada. Então, um ponto, ser discípulo de Deus. Outro ponto, obedecer. E outro ponto muito importante está ali em Atos, que é um pouquinho mais para frente ali de Mateus, né? Atos dos Apóstolos, no capítulo 2. Atos dos Apóstolos, capítulo 2. É uma coisa muito importante que, por isso que essa tese de batizar a criança não é válida, porque aqui em Atos 2:38 diz assim: respondeu-lhe Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados e recebeis o dom do Espírito Santo. Você precisa se arrepender dos caminhos errados que você teve. Você precisa se arrepender dos pecados que você fez. Então, um bebê, uma criança, ela não tem como se arrepender de nada do que ela fez, até porque um bebê não fez muita coisa, né? Então, a gente precisa saber que, eu tive filho fora de casamento, eu roubei, eu matei. Então, tu precisa se arrepender disso. É outro ponto muito importante. Então, vamos recapitulando. Ser discípulo, guardar os mandamentos, se arrepender. E ali em Atos, um pouquinho mais pra frente, Atos 8:35. Atos 8, só um minuto, Atos 8:35, tem a história de Filipe e o eunuco. O eunuco queria saber da palavra de Deus, né? Eu vou dar um resumo bem rapidinho, depois você pode ler ali, tá em Atos 8:35. Tem a história ali de Filipe e o eunuco. O eunuco queria saber sobre as escrituras, mas ele não entendia. Então Filipe apareceu e Filipe era um discípulo de Deus e explicou para ele as escrituras. E quando o eunuco soube de tudo, ele disse: e o que falta para me ser batizado? Se aqui tem água. Então ali tinha rio, ali tinha água. E Filipe disse: não falta nada. E Filipe foi lá e batizou o eunuco por imersão, afundando na água. Do mesmo jeito que em João 3:5, vocês conseguem ver que João Batista sempre estava onde tinha muita água, porque ele precisava emergir as pessoas que queriam se batizar. Então, esse é um ponto muito importante do batismo também. Precisa ser imerso, afundado, precisa ser sepultado aquela velha pessoa para nascer uma nova pessoa em Cristo. Né? Esses são pontos muito importantes do batismo. E o último capítulo que eu quero ler com vocês hoje é Romanos, que é um pouquinho mais para frente também aí do Atos, né? Um pouquinho, Romanos. Na verdade, era um pouquinho mais para trás, eu passei direto. Pode procurar aí, Romanos 6. Romanos 6, do 3 ao 6. É algo muito importante que Paulo falou pra gente, tá? Romanos 6, do 3 ao 6. Ó, Paulo falou assim, ó: ou porventura ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte. Fomos, pois, sepultados com ele na morte, pelo batismo, para que Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, pela glória do Pai. Assim também andamos nós em novidade da vida. Porque se fomos unidos com ele na semelhança da sua morte, certamente seremos também nossa semelhança na sua ressurreição. Sabendo isso, que foi crucificado com ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído e não servimos mais com o pecado como os escravos. Então, quem nos dá esse poder de ser uma nova criatura é Cristo. A gente morre do mesmo jeito que ele morreu por nós na cruz. Quando a gente se batiza, a gente morre para as coisas do mundo.
A gente morre porque o pecado, porque o mundo dá. E a gente vive para o espiritual, a gente vive para Cristo. Então a gente precisa ter mudança de vida, a gente precisa realmente entender o que é o batismo. Então, meus amigos, o que eu tenho a dizer é o seguinte, não batize o seu bebê. Leve ele na igreja, apresente a Cristo e diga: Pai, aqui eu te apresento o meu filho, para que quando ele cresça, ele esteja nos teus caminhos e que ele decida por ele mesmo se arrepender e viver para Cristo e não para o mundo. Então você pode apresentar, pode levar com testemunhas, com padrinhos, madrinhas, como você preferir, e ter as testemunhas que vão... Porque em Provérbios 22:6, Salomão disse: se você criar a criança desde o princípio no caminho certo, ela não vai se desviar. Vai estar guardado no coraçãozinho dela. Então você apresenta, e quando ela tiver idade, consciência de que ela precisa ser discípulo, de que ela precisa guardar os mandamentos de Cristo, de que ela precisa se arrepender dos pecados que ela fez e que ela vai ser uma nova criatura, aí sim ela se batiza. Aí sim ela toma a decisão de se batizar. Porque lá em Marcos 16:16, Jesus diz: aquele que crê e for batizado será salvo. A gente é salvo só pela graça. Porém, a gente precisa da obediência. A gente precisa seguir Cristo. Porque se você não quer seguir Cristo agora, por que você quer viver a eternidade com Ele no céu? Se você gosta das coisas do mundo. Então a mudança vem com o batismo. Não perca tempo. Procure uma igreja, procure um obreiro, procure um pastor, pode me chamar aqui no privado também, ou nos comentários, e tome essa decisão. Viva para Cristo. Morra para o seu antigo eu. Você se batizando, você vai ter a força do Espírito Santo para conseguir vencer as guerras do dia a dia e as guerras que esse mundo traz. Então, o apelo que eu tenho hoje é esse. Se você só foi batizado quando era bebê na igreja católica ou em qualquer outra igreja, procure outra igreja e se batize por imersão. Faça o que é certo. Faça o que Jesus nos deu exemplo, o que Jesus nos mostrou. Porque só Ele pode nos dar a vida eterna. E hoje a gente vai ficando por aqui. Qualquer dúvida sobre o assunto pode me chamar. Vou apelar, para vocês compartilharem o vídeo, para vocês curtirem, se inscreverem e levar essa palavra para quem precisa. Agora vamos orar? Senhor, meu Deus e meu Pai Todo-Poderoso, eu entrego, Pai, a vida de cada um, Senhor, que está escutando esse vídeo hoje, Pai. Assim como eu entrego a minha vida e a vida da minha família, Senhor. Senhor, planta no coração de cada um o desejo, Pai, de ser batizado e ter um encontro mais íntimo contigo, Pai. Que quem esteja ouvindo consiga ter a clareza, Pai, do que precisamos para ser teus discípulos, Senhor. Para que você consiga transformar a vida de cada um que está ouvindo, assim como o Senhor transformou a minha, como o Senhor me clareou a visão, para que eu possa ver o que o inimigo quer nos enganar, Senhor. Dê o desejo de cada um se batizar, Pai. É o que eu te peço em nome do teu Filho, Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém!